Ora, dito isto e feitos todos os considerandos, quer da aula 1, quer desta parte inicial da aula 2, estamos agora em condições de começar a olhar com um pouco mais de atenção para a arquitetura de referência que iremos usar ao longo da disciplina de AC1. Como eu disse anteriormente, esta arquitetura é designada por MIPS. MIPS é um acrónimo. Ao contrário de Intel, que é o nome de uma marca, aqui o MIPS é um acrónimo que significa Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. Não tem que se preocupar em decorar isto, naturalmente, é meramente uma curiosidade. Isto basicamente significa um microprocessador com um sistema de pipeline sem interlock. Não temos neste momento também que perceber o que é que isso significa, perceberemos mais na fase final da disciplina de AC1. Do ponto de vista de uma representação em diagrama de blocos daquilo que é, ao nível do CPU e ao nível da memória, um sistema computacional baseado em MIPS, o que nós temos efetivamente é este diagrama que vocês podem ver aqui. A nossa memória externa está representada por este retângulo aqui em cima, sem grandes detalhes, e a unidade central, que na realidade, como podemos observar aqui, é decomposta em três partes, contém os seguintes três elementos. Primeiro, um CPU, portanto uma unidade de processamento central, que é no fundo a unidade principal que vai ser responsável por executar a nossa sequência de instruções. Tem aqui embaixo uma coisa que é um coprocessador, chamado CP aqui quer dizer coprocessor, portanto coprocessador 0, que tem duas funções. Nós em AC1 não vamos olhar com muito detalhe para este coprocessador, mas eu posso rapidamente referir para que é que ele existe e porque é que está aqui. Ele basicamente tem duas funções, como eu disse. Por um lado, gerir as situações de exceção que possam ocorrer durante a execução de um programa. Por exemplo, se por qualquer razão o meu CPU ler uma instrução cujo código não é válido, porque não é obrigatório que existam todas as combinações possíveis de códigos binários e, portanto, pode haver certos códigos que são inválidos, isso que vai gerar é uma situação de exceção. Quem vai ser responsável por gerir essa situação de exceção é este coprocessador, que tem registros específicos para o efeito e que irá, de alguma forma, informar o sistema operativo de que aconteceu uma exceção e, com base nisso, desencadear um processo através do qual, se for possível resolver a exceção, ela será resolvida. Se não for possível, o programa em execução vai ser interrompido e será apresentado uma informação de erro. Para quem já alguma vez programou para sistemas, por exemplo, em Linux, usando linguagens do tipo C ou C++, aquelas mensagens que acontecem às vezes a dizer que houve um core dump, significa que aconteceu uma situação de exceção que não foi possível resolver e, portanto, o que o sistema operativo resolveu fazer foi fazer uma cópia de tudo que estava na memória para efeitos de debug e terminar a execução do nosso programa. Depois existe ainda, peço desculpa, mas há aqui um outro detalhe já agora. Este processador 0 é ainda responsável pela gestão do acesso à memória externa. Porquê é que isto acontece? Porque, como veremos em AC2, nos processadores modernos ou dos sistemas computacionais modernos, a memória externa está normalmente organizada de forma hierárquica e, portanto, nós temos normalmente vários níveis de memória cache, temos uma memória principal e muitas vezes temos um sistema de gestão de memória que nós designamos por memória virtual. A responsabilidade de gerir o acesso à memória nestes vários níveis diferenciados não pertence ao CPU, mas pertence a este processador. É a responsabilidade dele garantir que a informação que chega ao CPU ou é a partir do CPU colocado na memória é feita nos locais corretos nesta solução hierárquica. Finalmente, então, o último elemento que faz parte desta nossa unidade é também um coprocessador, este CP1, é o Coprocessor 1, que é também designado neste caso por FPU. FPU é a sigla para Floating Point Unit, ou seja, é um processador específico cuja finalidade é tratar aritmética e logicamente informação em vírgula flutuante, sendo que vírgula flutuante é um mecanismo através do qual nós representamos quantidades reais. E, portanto, o MIPS não só suporta, ao nível interno do CPU, operações de soma e subtração sobre quantidades inteiras, operações de multiplicação e divisão sobre quantidades inteiras, mas também suporta, através desta unidade vírgula flutuante, operações sobre quantidades reais. E veremos mais à frente na disciplina também como é que nós codificamos e tratamos esse tipo de informação.
Olhamos então agora com um pouco mais de atenção para algumas das características principais da arquitetura MIPS e que serão importantes para perceber do ponto de vista arquitetural e funcional este processador, quer na perspectiva das nossas aulas teóricas, quer na perspectiva das nossas aulas práticas. O primeiro aspecto é que este CPU tem internamente um conjunto de 32 registros, que estão aqui representados neste bloco, e que armazenam 32 bits cada um. Como vocês sabem, quando nós nos referimos a palavras com 8 bits, designamos isso por um byte. No caso da palavra ser com um número de bits superiores a um byte, normalmente designamos não por byte, mas por word. E, portanto, no caso do MIPS, a word tem 32 bits. Generalizando isto para outras arquiteturas, a dimensão da word está associada à dimensão dos registros. E, portanto, se eu estiver a trabalhar com uma arquitetura de 64 bits, eu digo que uma word são 64 bits. E, portanto, sendo 64 bits, eu estarei a falar de 8 bytes. No caso do MIPS que vamos usar, a nossa word tem 32 bits e, portanto, é composta por 4 bytes. O outro aspecto fundamental, e isto agora referindo-nos ao ISA, de que estivemos a falar anteriormente, no caso particular do MIPS, o ISA é baseado em instruções de dimensão fixa. E, portanto, todas as instruções do set de instruções do MIPS são codificadas com o mesmo número de bits. E esse número, sabe-se lá porquê, também são 32 bits. Como vamos ver, o 32 aparece aqui repetidamente. Portanto, todas as instruções do MIPS são codificadas exatamente com 32 bits. A memória externa, aquela que aparece aqui, está organizada em bytes. Isso significa o quê, especificamente? Significa que o elemento, a dimensão de memória mais pequena a que eu tenho acesso é 8 bits, 1 byte. Ou seja, eu por cada byte de memória tenho um endereço distinto. O que significa que se eu, por exemplo, quiser transferir o conteúdo de um registro interno, que são 32 bits, para a memória externa, eu na realidade vou ocupar na memória externa um espaço correspondente a 4 endereços consecutivos, uma vez que cada endereço corresponde a 1 byte. Esta forma de organizar a memória, que é designada também por byte addressable, determina na prática que eu vou poder ter instruções que me permitem ler apenas 1 byte da memória em vez de 32 bits e me permitem, se for caso disso, também escrever apenas 1 byte na memória. Como é que isto é feito será discutido também um pouco mais à frente. Depois há um outro aspecto que tem a ver com a dimensão do barramento de endereços e que, portanto, determina o espaço de endereçamento. Mais uma vez, o barramento de endereços é de 32 bits, o que significa que o número total de endereços disponíveis é 2 elevado a 32, o que significa que são 4 GB endereços distintos. Como cada endereço corresponde a um byte, significa que a dimensão máxima de memória física que eu posso ter na arquitetura MIPS serão 4 GB de memória. O barramento de dados externo, já agora, é também um barramento de 32 bits, que significa que, em princípio, todas as transferências de informação entre CPU e memória ou memória e CPU são feitas em blocos de 4 bytes. Eu disse há bocadinho que existem instruções que permitem ler apenas um byte ou escrever apenas um byte. Isso não invalida o que eu acabei de dizer agora. A forma como é feita essa operação de ler apenas um byte ou escrever apenas um byte ficará, como eu disse, um pouco mais clara quando discutirmos esse assunto um pouco mais à frente na unidade curricular. Finalmente, o último aspecto que queria salientar aqui é que o MIPS utiliza uma arquitetura load store, o que significa que as operações aritméticas e lógicas são apenas efetuadas sobre conteúdos de registros internos e não podem ser diretamente efetuadas sobre a memória externa. Portanto, se eu quiser operar sobre a informação que está na memória externa, eu tenho que começar por fazer um load dessa informação para os registros internos, seguidamente operar sobre esses valores e armazenar num registro interno o resultado e, finalmente, se assim o pretender, copiar esse resultado novamente para a memória. E, portanto, temos uma arquitetura designada por load store ou uma arquitetura que opera na forma register-register. Portanto, os operandos fontes estão em registros e o operando destino é também ele próprio um registro. Estas são, no fundo, os principais elementos caracterizadores da arquitetura MIPS que nós iremos usar até ao fim desta unidade curricular. Ora bem, tendo identificado os aspectos-chave da arquitetura MIPS, podemos agora dedicar um bocadinho da nossa atenção
a alguns aspectos da forma como nós podemos escrever programas recorrendo à linguagem Assembly do MIPS. A linguagem Assembly não é mais do que uma linguagem textual que descreve de uma forma sucinta as instruções máquina que o CPU pode executar. O exemplo que está neste slide é o exemplo de uma operação aritmética de soma. A instrução tem tipicamente uma sintaxe semelhante à que está aqui identificada. As primeiras 3 letras são uma mnemónica que identifica o tipo de operação que vai ser efetuado. Add é autoexplicativo, portanto indica uma soma. E depois temos 3, aqui estamos a usar 3 letras, A, B e C, separados com vírgulas, que são a identificação dos nossos operandos, quer os operandos fonte, aqueles que vão ser fornecidos na entrada ALU, quer o local onde eu vou guardar o resultado. De acordo com a sintaxe do MIPS, o primeiro destes 3 operandos, o A, é a identificação do local onde eu guardo o resultado e, portanto, é o meu destino. O B e o C são os meus 2 operandos fonte. E, portanto, o que esta operação ou instrução faz é somar o conteúdo de B com o conteúdo de C e guardar o resultado em A. E, portanto, eu poderia escrever, do ponto de vista de uma expressão aritmética, que esta instrução o que faz é a expressão A igual a B mais C, em que A é o registro destino e B e C são os registros fonte. Ora, as operações aritméticas seguem o princípio desta, sejam elas quais forem, seguem o princípio desta que aqui está. Ou seja, no máximo eu posso usar 2 operandos fonte, não posso usar mais do que isso. E, portanto, se eu quiser, por exemplo, implementar em assembly a instrução que está aqui, Z, a variável Z, vai tomar o valor da soma de A com B com C com D, eu não consigo fazer isso numa única instrução. Na prática, eu vou ter que decompor esta expressão numa sequência de 3 instruções de soma. E, portanto, se olharmos para aqui, a primeira dessas instruções vai somar a variável A com a variável B, que são as 2 primeiras que estão aqui, e vai guardar em Z, que é a minha variável destino, o resultado parcial desta soma, o A com B. Depois, a segunda instrução vai pegar no valor Z, que já tinha a soma de A com B, e vai somar a terceira variável, que é o C, e guarda normalmente em Z. E, finalmente, a última vai pegar no que já estava em Z, que era A mais B mais C, e vai somar a última das minhas variáveis, que é o D. E, portanto, na conclusão destas 3 instruções, eu vou ter aqui em Z, que vai ser na prática depois um registro interno do CPU, o resultado da soma A mais B mais C mais D. Portanto, esta é a forma como eu vou ter que, em certas circunstâncias, decompor uma expressão que poderia ser uma expressão escrita numa linguagem de alto nível, num conjunto de instruções assembly que vão executar a mesma operação. Um outro exemplo que temos agora neste slide é o da operação de subtração. Se repararem, do ponto de vista sintático, ele é em tudo semelhante àquela que tínhamos visto no slide anterior. A diferença está na mnemónica, porque a mnemónica aqui é subtract, e temos na mesma 3 operandos. O operando A vai continuar a ser o operando destino, ou seja, onde eu vou guardar o meu resultado. Os operandos B e C são aqueles que vão ser operados. Ao contrário da soma, em que o B e C podem estar por qualquer ordem, aqui na subtração isso não é verdade. E, portanto, o que esta instrução vai fazer é a expressão A igual a B mais C, ou seja, vai subtrair o conteúdo de C ao conteúdo de B e o resultado vai ser colocado no registro A. Admitam agora, a título de exemplo, que eu queria fazer esta operação que está aqui. Z igual a A mais B, entre parênteses, menos C mais D. Os parênteses aqui definem a prioridade das operações, como vocês bem sabem. E, portanto, significa que, do ponto de vista da escrita do código assembly, eu tenho que começar por fazer a soma de A com B, seguido da soma de C com D, e depois fazer, finalmente, a subtração do resultado desta operação, menos o resultado daquela. E, portanto, em assembly, esta expressão teria que ser decomposta da forma que vocês veem aqui. Primeiro, uma soma, que vai somar A com B, e vai guardar o resultado num registro temporário, digamos assim, ou numa variável temporária T1. E, portanto, esta instrução que vai fazer esta primeira operação. Uma segunda instrução que vai somar C com D e guardar o resultado numa segunda variável temporária T2. Portanto, a segunda instrução executa o que está no segundo parênteses. E, finalmente, a última instrução, o que vai fazer é T1 menos T2, que são o resultado daquelas 2 somas, guardando o resultado no destino Z, de acordo com a expressão que está aqui. Claro que estes Zs e Cs e Ds e Ts vão depois ter que ser substituídos pelos nomes dos registros internos do MIPS.
Portanto, não pode ser usada esta nomenclatura, ela está aqui apenas para simplificar a compreensão do objetivo de cada uma destas instruções. Olhemos agora com um bocadinho mais atenção para alguns aspectos dos registros principais que existem dentro do CPU do MIPS. E se vocês repararem neste pequeno esquema, nós temos na realidade 3 subconjuntos. Temos aqui em cima o conjunto de 32 registros ditos de uso geral, ou seja, registros que podem ser referenciados no contexto das instruções dos nossos programas, que são, como disse, 32 e, portanto, têm um endereço que vai de 0 até 31. A forma como eu refiro estes registros no contexto da linguagem assembly é usando um prefixo $, antes do endereço do registro. Portanto, se eu quiser identificar numa instrução o registro 5, eu utilizo a referência $5. Depois temos um segundo conjunto que é composto por 2 registros, identificados aqui pelo nome high e low, que são registros que não são de uso geral, mas que estão destinados especificamente às operações de multiplicação e divisão de inteiros. Finalmente, há um registro que é muitíssimo importante, que aparece também aqui, que é designado por Program Counter e que, como já referimos anteriormente, é o registro onde está permanentemente armazenado o endereço da memória externa, na qual está armazenado o código da próxima instrução que vai ser executada. Existem ainda outros registros, como veremos quando olharmos com detalhe para a arquitetura interna do MIPS, que não aparecem aqui porque não estão diretamente relacionados com o ISA, e, portanto, com o set de instruções. Na prática, o assembly do MIPS permite utilizar, alternativamente a esta notação que está aqui, que é designada por notação nativa, um conjunto de nomes alternativos para estes registros, que nós designamos por nomes virtuais ou nomes lógicos. E o que temos aqui, no fundo, é uma lista desses subconjuntos, a partir destes 32, de nomes lógicos. Qual é o interesse e a vantagem de utilizar esta nomenclatura distinta? É que, como foi aparente para quem desenhou a arquitetura e definiu as regras do assembly, é muito importante que o código escrito por um determinado programador seja compatível com o código escrito por todos os outros programadores. E isso tem implicações no que diz respeito à utilização destes registros que são de uso geral. Ou seja, a forma como nós utilizamos os registros deve ser consistente por todas as pessoas que desenvolvem software para esta arquitetura. Portanto, temos que garantir que se eu quiser evocar uma função que está numa biblioteca desenvolvida por outro programador e do qual eu não conheço os detalhes de instanciação, eu tenho que garantir, dizia eu, que o meu código na ligação com essa função garante que a função funciona corretamente e me devolve os valores que eu pretendo. E isso implica, no fundo, um conjunto de regras que estão agrupadas no que nós designamos por uma convenção de programação. Isto não tem nada a ver com o hardware, não há limitações ao nível do hardware. É uma convenção para programadores e, à luz disso, quem definiu a sintaxe do assembly definiu também, então, subconjuntos de registros que estão aqui identificados. Não estão aqui todos, há 2 ou 3 que não estão e que eventualmente só falaremos mais à frente. E que têm nomes que estão associados de alguma forma à sua funcionalidade à luz da tal convenção. Por exemplo, o registro 0 é designado pelo nome lógico $0 por extenso. Podemos usar na mesma anotação nativa, sem problema nenhum. Este primeiro registro, $AT, é o registro 1, na prática. Vocês não têm que saber a relação entre o endereço e o nome lógico, basta-vos saber o nome lógico. Mas o registro $AT, por exemplo, à luz da convenção, não deve ser usado pelos programadores nos seus programas. E a razão é simples, é que o assembly do MIPS também suporta, para além das instruções que nós designamos por nativas, ou seja, instruções que têm uma tradução direta em código-máquina, suporta ainda um conjunto de instruções ditas virtuais, que não têm eventualmente uma tradução direta numa única instrução-máquina, podem em alguns casos ter que ser traduzido em mais do que uma instrução, e que tem como finalidade simplificar o trabalho do programador, ou seja, tornar um bocadinho mais objetivo o código escrito pelos programadores. O que acontece por causa disso é que algumas dessas instruções virtuais, no processo de tradução para código-máquina, como eu disse, têm que ser traduzidas em mais do que uma instrução assembly. E em alguns casos é necessário, nesse processo de tradução, usar um registro. E o que o assembler faz é, sistematicamente, nesses casos, usar o registro 1
como registro temporário. Logo, aquilo que a convenção determina é que este registro 1 está reservado para o assembler nesses casos particulares. Logo, os programadores nunca devem usar o registro 1 sob pena de poderem condicionar o correto funcionamento do programa final após o processo de assemblagem. Depois temos, por exemplo, os registros V0 e V1, cuja finalidade, à luz da convenção, é devolver valores de funções, como iremos também depois ver em mais em detalhe. Temos um conjunto de 4 registros que usam a letra A, registros A0 até A3, em que o A aqui significa na prática argumento, e que são usados de acordo com a convenção para passar parâmetros para funções. Portanto, se eu tiver que chamar uma função e tiver que lhe passar 2 parâmetros, o primeiro parâmetro, de acordo com a convenção, será sempre passado no registro A0 e o segundo parâmetro, de acordo com a convenção, será sempre passado no registro A1. Se essa função tiver sido escrita por uma terceira pessoa, a pessoa, quando escreveu a função, presumiu, à luz da convenção, que o primeiro parâmetro lhe chegaria no registro A0 e o segundo parâmetro lhe chegaria no registro A1. E desta forma eu garanto a compatibilidade do ponto de vista funcional entre código escrito entre diferentes pessoas. Depois temos ainda 2 grandes conjuntos de registros, um com 10, que é o T0 até T9, e outro com 8, que é o S0 até S7, que são considerados os registros de uso geral ou genérico. Portanto, são aqueles que, em princípio, os nossos programas podem usar de forma mais ou menos livre. Porque é que existem 2 subconjuntos? Como veremos mais à frente, as regras que têm a ver com a salvaguarda da informação que está nestes registros depende de pertencer aos registros T ou de pertencer aos registros S. E daí existirem estes 2 grupos. Como disse, neste momento ainda não é importante debruçar-nos sobre esse aspecto particular. Iremos fazê-lo brevemente. Finalmente, há aqui ainda 2 registros que são relativamente importantes. Este primeiro, SP, quer dizer Stack Pointer, ou seja, é o registro que, do ponto de vista da convenção, vai manter permanentemente o endereço do topo de uma stack, portanto, de uma pilha, na minha memória externa, e há circunstâncias, como veremos, em que temos que usar esse tipo de estrutura para guardar a informação. E, finalmente, o último registro que está aqui referenciado, que é o registro 31, é o registro $RA. O RA, neste caso, quer dizer Return Address. E este registro, juntamente com o registro 0, é um dos 2 registros que tem limitações ao nível de hardware. O registro 0, porque, como já vimos anteriormente, tem permanentemente armazenado o valor 0 e não pode ser alterado. O registro $RA, embora possa ser alterado livremente e usado como eu quiser, vai ser usado ao nível do hardware para guardar o endereço da instrução seguinte a uma instrução que evoca uma função. E, portanto, se eu tiver uma instrução que chama uma função, que é um trecho de código que está noutra zona de memória, é importante que no fim da execução dessa função ela possa regressar à instrução imediatamente a seguir àquela que a chamou. E, portanto, a informação do endereço onde está essa informação no regresso tem que estar guardada em algum lado. O que o hardware faz quando executa a instrução que chama a minha função é guardar no registro $RA, o endereço da instrução seguinte. E dessa forma a função tem a informação disponível para poder regressar, digamos assim, ao local certo da sequência de instruções do meu programa principal. Este slide é, na prática, uma espécie de review daquilo que já tínhamos visto 2 slides atrás e que é, no fundo, o processo pelo qual, dado um pequeno programa que usa a nomenclatura ou a sintaxe de um programa em C, e, portanto, o que temos aqui, no fundo, é a declaração de um conjunto de variáveis, que são de tipo inteiro. A dimensão de um inteiro está associada à arquitetura, e, portanto, no caso de um y, um inteiro é uma variável codificada em complemento para 2 e que ocupa 32 bits. As variáveis tipicamente serão colocadas em memória externa pelo compilador e depois a expressão que eu quero executar em C, neste caso, é aquela expressão que já tínhamos visto anteriormente. Ou seja, eu quero que a minha variável Z, que está aqui definida, que é um inteiro, guarde o resultado da subtração entre a soma de A com B e a soma de C com D. Isto já tínhamos visto anteriormente. Ao traduzir isto para Assembly, há algumas, digamos, regras que eu tenho que observar. E a primeira delas é decidir, antes de escrever o meu programa,
em que registros internos do CPU, se isso for possível fazer, atenção, em que registros internos é que vão residir cada uma destas 5 variáveis. E, portanto, uma das coisas que eu posso fazer logo no início de um programa Assembly que resulta da tradução deste código C é colocar um comentário na qual sei que a minha variável A vai corresponder ao registro interno $17, a minha variável B vai corresponder ao registro interno $18, a C ao registro $19, a D ao registro $20 e a Z, neste caso, por exemplo, ao registro $16. Na prática, a menos algumas regras que estão definidas na convenção que eu referi anteriormente, o programador é livre de definir esta atribuição antes de escrever o código. O colocar isso na forma do comentário é útil porque facilita depois, ao escrever o código, eu garantir que estou a fazer, digamos, uma atribuição correta dos operandos ao longo da sequência de instruções. Como já tínhamos visto antes, esta expressão vai ter que ser decomposta em 3 instruções assembly. A primeira é aquela que vai efetuar a operação que está no primeiro parênteses e, portanto, vai ser a soma do conteúdo do registro 17, que é o A, com o conteúdo do registro 18, que é o B, e o resultado desta soma vai ser guardada, neste caso, num registro que não está aqui identificado em cima e que funciona como uma variável temporária. Vou, para este efeito, selecionar o registro 8. Depois, a segunda operação que eu vou querer efetuar é aquele C mais D, e portanto vou ter que somar mais uma vez, nesta altura, o conteúdo do registro 19, que é a variável C, com o conteúdo do registro 20, que é a minha variável D, e vou guardar o resultado numa segunda variável temporária, que é o meu registro 9. Finalmente, falta-me fazer aquela subtração, e vou agora subtrair o quê? O que guardei no registro 8 com o que guardei no registro 9. E, portanto, a minha terceira e última instrução, neste processo de tradução de C para Assembly, seria a instrução SUB, para fazer a subtração, do registro 8 menos o registro 9, corresponde exatamente a esta expressão, guardando o resultado na minha variável Z, que é o registro 16. E, portanto, uma boa prática, do ponto de vista deste processo de tradução de um código que eventualmente está em C para o código assembly correspondente, é começar por identificar à cabeça onde é que residem todas as minhas variáveis. Pode acontecer, e muitas vezes acontece, que eu não tenho registros suficientes para guardar todas essas variáveis. E, portanto, nessa altura, o que eu terei que fazer é alocar espaço na memória externa, eventualmente associar nomes que são labels, nós já falamos em labels na componente prática, e depois referenciar essas variáveis através dos labels para poder copiá-las da memória externa para registros internos na altura em que queremos operar sobre elas. O resultado final, se por sua vez tiver que ser armazenado numa variável que está na memória externa, terá que ser copiado do registro destino, por exemplo, neste caso seria o registro 16, para o endereço de memória que eu determinei como sendo o da minha variável Z. Um outro aspecto que vale também a pena referir aqui é como é que é recomendável comentar um programa escrito em linguagem Assembly. Este exemplo que aqui está é exatamente o código que nós vimos anteriormente. Continuamos aqui a ter 2 comentários que identificam onde é que eu estou a guardar as variáveis A, B, C, D e Z. E depois tenho as tais 3 instruções que observamos no slide anterior. À direita da instrução eu tenho um comentário, portanto os meus comentários começam sempre com cardinal. Como o Assembly é uma linguagem orientada à linha, um comentário é interpretado como sendo tudo o que está à direita deste cardinal até ao fim da linha. O que eu estou a fazer aqui na prática é representar na forma de uma expressão aritmética, com o ponto e vírgula inclusive, aquilo que está a ser feito por esta instrução. Em vez de eu fazer aqui uma descrição textual que diz soma o conteúdo do registro 17 com o conteúdo do registro 18 e guarda o resultado no registro 8, que é uma descrição direta daquilo que consigo ler aqui, o que eu estou a fazer na prática é criar ou utilizar uma linguagem de mais alto nível para representar as expressões que na prática correspondem à funcionalidade de cada uma destas instruções. Portanto, na primeira instrução que eu estou na prática a dizer é que eu vou guardar num registro, numa variável R1, a soma de A com B, depois vou guardar numa variável R2 a soma de C com D, e finalmente, na última instrução, eu até ponho a expressão completa, ou seja, na conclusão desta instrução, o que eu vou ter é na variável Z o resultado da subtração entre A mais B menos C mais D. Pronto. A linguagem C é, por exemplo, uma excelente forma de comentar os programas em Assembly.
escrever diretamente aquilo que a instrução faz não tem qualquer utilidade, porque basta olhar para a instrução assembly e ela é mais ou menos autoexplicativa. Em compensação, se eu estiver a escrever um programa assembly que tem ou está a implementar um algoritmo com alguma complexidade, perceber e interpretar o algoritmo lendo o assembly pode tornar-se um trabalho bastante penoso. Olhando para um comentário bem feito, no qual eu utilizo uma linguagem de alto nível para identificar esse algoritmo, torna-se muito mais fácil perceber aquilo que o meu programa assembly pretende fazer. E, portanto, o que fica aqui como recomendação é que, sempre que possível, com boa prática, vocês deverão tentar comentar os vossos programas em assembly usando uma pseudo-linguagem de alto nível. O C é uma hipótese, não é obrigatório, porque isto são comentários para todos os efeitos práticos. Eu, por exemplo, utilizo a linguagem C efetivamente para comentar o código assembly. E dessa forma, se eu tiver que reolhar para um código complexo algum tempo mais tarde, é muito prático ter esses comentários para me auxiliarem no processo de identificar o que é que aquele código está a fazer. Em particular, se eu tiver que fazer alterações ao meu algoritmo. Se eu não tiver isso, eu vou ter que fazer olhando para o código assembly e isso pode não ser um trabalho tão simples como isso.